Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Amém, irmãos? Podeis assentar. A igreja em oração. Esta deve ser também a nossa contínua ação neste mundo, buscar o Deus todo-soberano, cuja vontade, cuja misericórdia e amor tem guiado as nossas vidas e tem guiado os destinos deste mundo. Nós vamos agradecer a Deus por mais esse dia de vida que Ele nos concede, o privilégio de estarmos na casa dEle, para juntos o adorarmos. Nós temos também um motivo de gratidão hoje. A congregação de Vila Nogueira está comemorando mais um ano de existência e hoje nós temos um trabalho todo especial ali naquela congregação. Agora pela manhã mesmo, o reverendo Bezaliel, a dona Quitéria estão ali presentes, representando a nossa igreja, nas comemorações desse dia, uma grande festa, grande alegria. Será o pregador, tanto agora na manhã como à noite, o reverendo Osni Ferreira, que foi seminarista naquela congregação, e aqueles irmãos estão alegres de receber este obreiro que pôde participar da história e da vida daquela igreja. Logo mais à noite, o grupo ID também, o grupo das nossas crianças, estarão ali participando do louvor, e os seus pais e o grupo instrumental que os acompanha estará também dirigindo o louvor ali na congregação, que será hoje às 7h30 da noite, excepcionalmente às 7h30, a nossa congregação estará ali louvando e adorando ao Senhor por suas bênçãos ao longo desses anos. Esse é o motivo então de estarmos agradecendo a Deus. Mas há um motivo muito especial de oração nesse dia, pela nossa pátria, pela nossa nação. Há uma grande mobilização programada. Vamos pedir ao Senhor que possa nos abençoar, abençoar o povo, para que possa democraticamente se manifestar. E vamos interceder pelas nossas autoridades, para que ouça o clamor do povo e possam realmente governar com justiça e retidão a nossa pátria. Vamos curvar a nossa fronte por alguns instantes em oração silenciosa, buscando ao Senhor e colocando esses agradecimentos e outros pedidos na presença do Senhor. Bondoso e querido Pai, nós te louvamos e te adoramos na manhã desse dia, dia que o Senhor fez para nos alegrarmos e nos regozijarmos nele. Queremos, ó soberano Deus, colocar diante do Senhor também as nossas súplicas e a nossa intercessão.
Queremos primeiramente dar graças, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado o teu povo ao longo das eras. O Senhor tem abençoado a tua igreja para que ela possa ser proclamadora do teu evangelho. E nós te agradecemos por esta igreja mãe que tem plantado outras igrejas nesta cidade e participado da plantação em outros lugares. Mas de forma particular e especial nesta manhã, te damos graças por esse trabalho que surgiu há tantos anos atrás, ali na Vila Nogueira. Te agradecemos pelos irmãos e irmãs que colaboraram e têm colaborado com aquele trabalho ali. Te agradecemos pela alegria do teu povo reunido nesse dia para lembrar que o Senhor os tem sustentado e o Senhor tem abençoado aquela causa. Te pedimos que os trabalhos desse dia, Senhor, sejam revestidos realmente desse tom de gratidão, mas também que muitas vidas ali, Senhor, possam ser despertadas, possam ser lembradas e possam ser ganhas para o teu reino. Também, Senhor, queremos colocar diante do Senhor a nossa nação, a nossa pátria. Tem misericórdia de nós, Senhor. Vivemos um tempo tão difícil. Há um clamor nas ruas do povo, ó Deus, pedindo que esta nação possa ser uma nação mais justa, mais digna do que aquilo que temos visto, Senhor, e ouvido. Tem misericórdia, ó Deus, para que hoje as manifestações possam ser pacíficas, ordeiras, e que o intento principal possa ser alcançado, ó Deus. E que as nossas autoridades possam ser tocadas em seu coração, lembradas, ó Deus, de que se tem autoridade, ela foi dada pelo Senhor. Que o Senhor possa governar e dirigir os destinos da nossa nação. O Senhor conhece cada coração aqui, cada súplica que está subindo ao teu altar. Que o Senhor esteja dirigindo, Senhor, que o Senhor esteja confortando e consolando aqueles que estão abatidos, entristecidos ou enlutados, aqueles que têm enfrentado problemas de enfermidade no seu próprio corpo, na família. Que o Senhor esteja curando, ó Deus, Tu és o médico dos médicos, nós confiamos no Senhor, ó Deus, e depositamos tudo aquilo que somos e temos nas Tuas mãos. E te pedimos, ó Deus, que possamos sair daqui desta manhã edificados, alegres por termos estado na Tua presença e na comunhão com os nossos irmãos. Recebe, pois, a nossa adoração. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. É o que nós te pedimos e tudo te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos convidar o grupo de louvor para que venha até a frente nos conduzir nos cânticos de adoração nesta hora, e convido a igreja para que de pé possamos estar louvando ao Senhor nesse instante. Bom dia. Bom dia. Nós vamos começar com a música Vem Esta é a Hora, porque eu acho ela muito propícia para antes do culto. Afinal de contas, ela nos convida a algo que a gente faz com muita alegria e também é um dever de todo cristão, que é adorar o nosso Senhor. E lembrando que vem orar com a gente, vem adorar o Senhor, assim como está, porque o Senhor não vê como homem, o Senhor vê o interior. Amém?
os joelhos se dobrarão, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar, o que Ele é pra mim. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, o que Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois a história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, o que Ele é pra mim. Até que um dia seu amor sentiu, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, tudo Ele é pra mim, tudo é Jesus pra mim. Antes de nos assentarmos, vamos reparar em quem Deus trouxe, quem está aí ao seu lado, nos cumprimentar com alegria no Senhor, por favor. Grande alegria, eu convido o Wagner e a Evelyn para que tragam aqui à frente a sua filhinha Stephanie para
a consagrarem por intermédio do batismo nessa manhã. Bem-vindo. Por favor, fiquem aqui desse lado. Isso. Tá bom. Queridos Wagner e Evelyn, acompanhados aqui do Edward, que há pouco tempo também estava aqui, nos braços de vocês para receber o batismo, e hoje a Stephanie. Nós temos grande alegria em poder participar desse instante com vocês, cumprindo a ordenança e usufruindo a promessa que o nosso Deus nos faz para trazer os nossos filhos ao batismo, porque desde o início da revelação, Deus se manifesta e se revela como sendo um Deus que abençoa gerações. E quando Ele instituiu com Abraão a promessa de abençoar o seu filho, que ainda nasceria, Deus instituiu a circuncisão. E o Novo Testamento deixa claro para nós que a circuncisão é substituída pelo batismo com a água. E o apóstolo Pedro, quando fala aqueles que se renderam à mensagem de que Jesus é o Messias, é o Salvador, ele diz àquelas pessoas: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vocês é a promessa, e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, para todos os que o Senhor nosso Deus chamar. Portanto, a promessa que se torna a realidade da salvação, que é ministrada pelo Espírito Santo, que é o dom do Espírito Santo, vincula não apenas a nós que cremos, mas vincula também os nossos filhos nessa promessa. Então é por isso que nós estamos aqui, confiando nessa promessa de Deus, que Deus tem cumprido. E haverá de, na sua graça e misericórdia, cumprir também na vida da Stephanie, uma vez que vocês, como pais, serão os agentes humanos e mediadores humanos desta promessa que Deus há de cumprir. Então, nós precisamos ouvir novamente os compromissos de vocês com Deus, na mediação também da igreja, para que possamos ministrar esse sacramento. Vocês comprometem-se a compartilhar com Stephanie a fé que Deus lhes tem concedido no Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês se comprometem a ensinar a Stephanie a andar nos caminhos de Deus, ensinando a Stephanie a conhecer as Escrituras, a ler as Escrituras, lendo as Escrituras para ela e ensinando-a a ler para que ela mesma possa fazer isso? Vocês também assumem um compromisso de trazê-la para conviver com a casa de Deus, com a igreja de Deus, para que ela possa aprender a amar e a servir a Deus na companhia da família de Deus? Eu convido a igreja a se colocar em pé, por favor. Ó Senhor bondoso, agora ao ouvirmos os compromissos que o Wagner e a Evelyn assumem com a sua pequena filha Stephanie, nós rogamos que as bênçãos do Senhor acompanhem essa casa, essa família, e que essas bênçãos, ó Deus, sejam mediadas em fidelidade, em amor,
em santidade desses pais para com a sua filhinha, para que ela possa crescer rodeada de todos os dons de Jesus Cristo, para ser ela mesma uma crente fiel e uma testemunha de quem é Jesus. Guarda assim, ó Deus, este lar para a glória do teu nome. Stephanie, Cordeirinha do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Bondoso Deus, o sacramento agora ministrado é feito pela fé nas palavras da sua ordenança, palavras poderosas para cumprir as promessas. E o fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês com seu amor, sua graça e seu poder. A igreja pode se sentar, nós convidamos alguns irmãos a virem aqui para cumprimentarem essa família. As crianças que estão conosco, que têm entre 2 e 7 anos, podem acompanhar a nossa irmã Renata, que está ali à porta de entrada. As crianças abaixo disso. E as crianças menores precisam da companhia de um dos seus pais também, se forem. Nós voltamos a abrir as nossas Bíblias, nesse texto que lemos, do capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. E, Rogério, você pode, por favor, colocar no slide número 9? Por favor. Quando nós nos aproximamos do livro de Atos dos Apóstolos, nós somos impactados pela vida de oração que aqueles irmãos nutriam. Eles, inequivocamente, eram pessoas que oravam. Interessantemente, aqui no capítulo 4 nós encontramos o registro do conteúdo de uma dessas orações. E ele então é extremamente precioso para nós, porque a partir desse registro nós podemos compreender a teologia que os conduzia nas suas orações. O que eles falavam com Deus, como eles oravam. Então, por isso, esse trecho é tão importante do livro de Atos dos Apóstolos. Então, eu gostaria de chamar a nossa atenção para esse trecho, Atos 4, a partir do versículo 23.
que nós vemos aqui no contexto é a libertação dos apóstolos Pedro e João. Eles tinham sido presos pelas autoridades religiosas, tinham sido ameaçados para pararem de falar em nome de Jesus, ou do nome de Jesus, pararem de pregar e testemunhar sobre Jesus. E eles responderam àquelas pessoas que os ameaçavam que não poderiam deixar de falar de Jesus. Temos aí um problema no som, Rogério? O problema é o meu microfone, será ou não? Posso tentar outro? Hã? Tá, então vou tentar esse microfone aqui e vou apagar o meu, então. Obrigado. Mas eles se recusaram a fazer isso, a deixar de anunciar a Jesus Cristo. Então aquelas autoridades os ameaçaram, mesmo assim, mas os deixaram ir. E aí então nós chegamos aqui no versículo 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Eles fizeram um relatório do acontecimento e, ouvindo isto, e nós a partir daqui encontramos alguns princípios fundamentais para nos orientar também em nossa prática de oração. E o primeiro princípio é unanimidade. Unânimes levantaram a voz a Deus. As nossas orações, elas devem ter esse caráter de comunhão, de unanimidade. Nós podemos orar sozinhos, Jesus Cristo nos ensinou a orar sozinhos. Entra no teu quarto, só, fecha a porta e fala com teu Pai. Mas o próprio Senhor Jesus, naquele instante, quando nos ensinou a orar, Pai Nosso. Porque ainda que a gente esteja só, nós continuamos vinculados aos outros, à família da fé. Mas aqui nós encontramos algo importante também. Diante daquela situação grave que eles estavam enfrentando, eles se ajuntaram em oração. Para juntos falar com Deus. E essa é uma prática que nós não podemos desprezar. Nos reunir para falar com Deus. Nós não podemos desprezar isso. Nós precisamos nutrir essa comunhão de oração. Jesus fez isso, chamou os apóstolos para orar. Ele orou sozinho também. Mas várias vezes ele chamou os apóstolos para orar com ele. E o livro de Atos dos Apóstolos nos mostra que os discípulos, os apóstolos e os discípulos se reuniam em oração. A correria do nosso dia a dia, muitas vezes a gente deixa isso de lado. Fazemos as nossas orações pessoais,
nossas orações em casa, com os nossos irmãos, nossos familiares. Mas a Bíblia nos fala que é importante a gente se congregar para orar também. Fazemos isso aqui, obviamente, nos nossos cultos. Mas quanto mais nós andarmos nessa prática, acredito eu, e biblicamente falando, acredito que nós vamos crescer. Juntos levantaram a voz a Deus. E aqui então nós temos um segundo valor para nortear as nossas orações. Eles conheciam o Deus a quem eles oravam. Isso é importante. Conhecer o Deus com quem você está falando. E no versículo 24, eles reconhecem a soberania de Deus, a soberania de Deus. Eles reconhecem que Deus é o Criador, tu fizeste. Eles reconhecem que Deus fala, Deus se comunica, falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. E eles reconhecem que até as maldades que os homens realizam não surpreendem a Deus, mas estão debaixo da soberania de Deus. O versículo 28 diz que os gentios e os judeus fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Que coisa maravilhosa isso aqui. Conhecer a Deus quando você vai falar com Ele. Isso é fundamental para que a gente não invente o nosso Deus. Para que a gente não tenha ilusões sobre quem Deus é. Tem pessoas que gostam, por exemplo, de ler a Bíblia naquelas partes que lhes cai bem. Gostam das promessas de Deus. Mas aquelas partes que não lhes cai bem, as ordens, os imperativos, que contrariam a nossa vontade, a gente deixa de lado. Mas não é assim que nós conhecemos a Deus. Nós não conhecemos a Deus retalhando Deus como nós entendemos que Ele deve ser. Deus é soberano. E não há por que negar a soberania de Deus. Em nada. Se nós negarmos a soberania de Deus, nós vamos criar um Deus que nós controlamos. A partir do momento que você controla Deus, Ele é tudo menos o Deus revelado na Bíblia. Deus é soberano, Deus fala conosco, Deus é o Criador de tudo que existe, e Deus tem o controle absoluto de todas as circunstâncias, até daquelas ruins. Nós vivemos num mundo de confusão, de tanta coisa que nos assusta. Mas o Deus no qual nós cremos não se assusta. E não está alheio a isso aí. Ele tem o controle de todas as coisas. Por que você acha que Paulo e Silas
depois de terem sido torturados em Filipos, no meio da noite, oravam e cantavam louvores a Deus. Porque eles sabiam que mesmo que a gente sofra, há motivos para falar com esse Deus que tudo sabe, tudo pode. A gente não pode orar a um Deus que a gente inventa, porque isso é idolatria. Quando eu construo o meu Deus, segundo as minhas ideias ou os meus medos, ou as minhas necessidades. Isso é idolatria. Para nós orarmos ao Deus que existe, ao Deus verdadeiro, nós precisamos conhecê-lo. Foi por isso que quando Jesus foi ensinar os discípulos a orar, as primeiras palavras de Jesus foi apresentar a eles quem Deus é. As primeiras palavras. Quando vocês forem orar, lembrem-se, vocês vão orar ao Pai nosso, que estás nos céus, ao Deus que reina, ao Deus cuja vontade é perfeita. As primeiras palavras que Jesus Cristo disse para que os seus discípulos orassem foi uma apresentação do Deus a quem eles deveriam orar. A chamada oração dos discípulos. Portanto, isso é fundamental. E aqui nós compreendemos que os nossos irmãos lá em Jerusalém, naquele dia, praticaram isso. Eles se juntaram e manifestaram que conheciam a Deus. Há muitas pessoas que relegam esse conhecimento de Deus, deixam de lado. Por isso é que muitas vezes as nossas orações são capengas, titubeantes, falhas. Se nós tivéssemos ouvidos mais abertos para ouvir o que Deus fala, como diz o nosso texto, nós conheceríamos mais a Deus. O Senhor Jesus Cristo, quando nos falou, nos ensinou como amar a Deus, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 12, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, alma, forças e entendimento. Entendimento. Nós não podemos ser preguiçosos para conhecer a Deus, porque essa preguiça nos causará grande dano, grande prejuízo em nossa comunhão, em nossa vida de oração. O terceiro princípio que nós encontramos nesse texto é que eles fizeram uma petição. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente, com intrepidez, enquanto estendes a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. E nesta petição que eles fazem, eles colocam os interesses de Deus
acima dos interesses deles. Interessantemente, eles não pedem para Deus os protegerem. Ó Senhor, nos proteja. Por causa dessas ameaças aí, guarda a nossa vida. Eles não pediram isso. Eles pediram que os interesses de Deus prevalecessem. Capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. E esse aqui é um grande desafio para a gente, não é verdade? Nós estamos tão concentrados nos nossos interesses. No nosso bem-estar. Com a graça de Deus, no próximo domingo, nós vamos receber aqui no culto vespertino, novamente, o nosso irmão, reverendo Ricardo Gutierrez, que nós já recebemos aqui alguns meses atrás. O reverendo Ricardo Gutierrez é um odontólogo muito bem sucedido na cidade de São Paulo, especialista numa área lá da odontologia, está levantando acampamento em São Paulo, fechando consultório, para ir participar de uma escola de odontologia, do início de uma escola de odontologia, num paraíso de férias chamado Afeganistão. É isso aí. Deus tem esse chamado para algumas pessoas. Não para todos, mas para algumas Deus faz isso. Mas o fato de Deus estar fazendo isso com o Ricardo Gutierrez nos adverte. Para a gente não colocar os nossos interesses acima dos interesses de Deus. Como é que vai o seu dízimo? Você é fiel? Como é que vão as suas ofertas missionárias? É importante a gente perguntar isso. Porque às vezes a gente está tão centralizado no nosso bem-estar. A gente quer ter um objeto novo, seja lá o que for. E a gente começa a investir na gente mesmo. E deixa de lado os valores de Deus, a obra de Deus, o chamado de Deus na nossa vida. Se tranca dentro da nossa casa com cerca elétrica. Mas eles aqui nos ensinam que quando a gente for pedir alguma coisa a Deus, que os interesses de Deus venham antes dos nossos. E o quarto princípio aqui é a prontidão. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Saíram para a rua. Saíram. Apesar de terem sido ameaçados, apesar de saber
que a qualquer momento poderiam sofrer, foram para a rua anunciar corajosamente a palavra de Deus. Deus garantiu a eles que essa era a atitude que eles deveriam buscar. Quando nós oramos, como eles nos ensinam aqui, o Espírito Santo testifica no nosso espírito humano que esse é o caminho. Quando nós oramos com esses valores que a gente encontra aqui nesse texto, a gente não tem medo de se expor, de falar o que precisa ser falado, de anunciar que Jesus é o Salvador. A gente não precisa se esconder, porque o Espírito Santo nos enche. E essa coragem não é a coragem do ser humano, é a coragem que Deus nos dá. É a ousadia que só Deus nos dá. É algo que Deus realiza. E quando o Espírito Santo nos dirige dessa maneira, a palavra do Evangelho estará nos nossos lábios. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender isso aqui e a atender o que está aqui. Ouve-nos, pastor divino. Vamos unir nossas vozes em louvor e vamos também consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Vamos ficar em pé.
Oremos. Senhor, ajuda-nos a internalizar o que hoje o Senhor nos disse pela palavra, para que nosso entendimento seja enriquecido com a Tua vontade e para que a nossa vontade se dobre em alegria a fazer o que Tu queres. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça sobre vós para a glória do Deus bendito, Deus Trino e para sempre. Amém. Tem alguma pessoa que está nos visitando? Se houver, pudesse colocar em pé um instante, por favor. Muito bem-vindos. Qual é o nome de vocês? Caio e Marcelo. Bem-vindos, viu, Caio e Marcelo? Deus abençoe vocês. Alegria tê-los com a gente hoje de manhã. Nós estamos nos aproximando da Páscoa e nós teremos um programa especial aqui naqueles dias. Na sexta-feira, o coral da nossa igreja vai louvar a Deus e nos instruir sobre o significado do sacrifício de Cristo. E no domingo, nós teremos programa começando com o café da manhã. E há no boletim informações sobre isso. Esperamos que você dê atenção a essas informações e as outras que estão aí. Agora nós temos a oportunidade de continuar a crescer no conhecimento de Deus, pelo estudo da Sua palavra, nas várias salas da escola dominical, e encorajamos a todos a fazerem isso.